Muito bem, pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui para falarmos do nosso quase derradeiro conteúdo de sociedades limitadas. A rigor, nós vamos utilizar agora o conteúdo, a verificação das regras de dissolução de sociedades contratuais, que se aplicam também à sociedade limitada. Essas regras que nós vamos tratar hoje têm aplicação, então, a todas as sociedades contratuais e não só a limitada. O que é importante para nós? Então vamos lá. Nós temos basicamente duas grandes formas de dissolução. Dissolução parcial da sociedade e dissolução total da sociedade. A partir dessa divisão, nós começamos então a separar, obviamente, os requisitos ou as causas de dissolução de uma sociedade. Mas o que seria esse termo dissolução? Bom, dissolver quer dizer desfazer, desconstituir, desmembrar. Quando esse desmembramento, essa dissolução, acontece com a saída ou exclusão de um ou mais sócios, mas a sociedade permanece na sua atividade empresarial, nós chamamos de dissolução parcial. Por que parcial? Porque a sociedade, a atividade empresarial, não deixa de existir. Um ou mais sócios saem da sociedade, ou por vontade própria, ou por deliberação dos demais sócios, mas de qualquer maneira a atividade permanece. Neste caso, nós estamos falando então de um desmembramento da sociedade. Alguns ou um de seus membros saem da sociedade, mas ela permanece com a sua atividade. O que é importante? Quando nós falamos de maneira geral de dissolução, nós precisamos entender que a dissolução também traz, além dessa questão do desmembramento, traz também o que nós chamamos de desvinculação jurídica. Por que desvinculação jurídica? Porque a partir do momento em que se oficializa, em que se concretiza uma dissolução, os efeitos sobre o sócio que está fora da sociedade deixam de acontecer enquanto vida empresarial. Como assim? A partir do momento em que há essa desvinculação oficial de uma pessoa para com a sociedade, ela deixa de ter vinculação jurídica e por isso passa a não ter mais responsabilidade sobre as atividades sociais. Entretanto, conforme a espécie de obrigação, ela ainda poderá responder por atos e por consequências ou efeitos, por exemplo, passivo fiscal tributário, passivo trabalhista, indenizações cíveis, decorrentes da época em que era participante da sociedade. Então, o que nós estamos estudando a partir de agora é a dissolução e os seus efeitos. Então, dissolução quer dizer desmembramento, ou parcial ou total. Obviamente que no desmembramento total, ou na dissolução total, na desvinculação total, a própria sociedade deixa de existir. Na parcial, não. Alguns sócios saem, um ou mais sócios saem, e obviamente a atividade permanece nas mãos de outros sócios. Tudo bem até aqui? Ótimo. Então, esse efeito de destituir vai ser gerado através da oficialidade dessa dissolução. Ou seja, essa saída, retirada, exclusão de qualquer membro da sociedade precisa ser oficializado junto ao órgão de registro, onde o ato constitutivo foi oficializado. Somente esse desmembramento vai gerar os efeitos que nós falamos agora de desvinculação jurídica ou desvinculação com a responsabilidade decorrente da atividade empresarial. Ok? Muito bem. Bom, então como eu acabei de dizer para vocês, nós temos duas grandes espécies de dissolução. Aquela que recai somente sobre parte dos sócios
Entretanto, a atividade empresarial permanece sem a figura daquele sócio ou sócios. E temos também a dissolução total, em que, conforme determinadas ocorrências, diante de algumas condutas, a própria atividade empresarial será encerrada por conta de uma circunstância de inviabilidade da sua manutenção por alguns critérios que a gente vai analisar. Para quem estiver acompanhando com o Código Civil, é importante que a gente observe a partir de agora os artigos 1028 até o 1034. Basicamente, nesses 6 artigos, nós vamos ter o conteúdo dessa aula de hoje. Alguns nós até já mencionamos no vídeo anterior, quando falamos de recesso e exclusão, ok? Que são formas de dissolução da sociedade, a gente vai ver daqui a pouco. Então esse conteúdo já está trabalhado nos 2 últimos vídeos, mas está aqui de novo, porque esse é um conteúdo quase que de encerramento da sociedade limitada. Basicamente é o último assunto em sociedade limitada. O que a gente vai tratar logo na sequência tem a ver mais com alguns complementos do nosso conteúdo, mas a rigor esse conteúdo encerra a sociedade limitada. Muito bem, então vamos lá. O que se entende então por dissolução parcial? Bom, dissolução parcial é uma forma de desmembramento de integrantes da sociedade contratual, quer seja por vontade do próprio sócio, ou por deliberação, ou por atos de terceiros, ok? Como, por exemplo, ordem judicial, que retira essa figura da sociedade, mas não encerra a atuação empresarial. Aquela pessoa jurídica continua exercendo a sua atividade, daí parcial, porque há, entre aspas, um corte em parte dos integrantes da sociedade, um ou mais, mas aquele ou aqueles que permanecem integrantes da sociedade continuam com a sua atividade normalmente, por isso parcial. Nós temos então basicamente algumas espécies de dissolução parcial. A primeira hipótese de solução parcial diz respeito ao caso de morte, falecimento de um dos sócios ou de mais sócios. A rigor, o contrato social deverá estabelecer a forma de liquidação das cotas desse sócio falecido. É possível que os seus descendentes, que os seus herdeiros, venham a ingressar na sociedade. Essa é uma possibilidade. O próprio contrato dispõe sobre isso. Pode dispor sobre isso. Entretanto, em razão daquela regra de affectio societatis, ou seja, de afeição entre os sócios, boa parte dos contratos evita a inserção de descendentes, de herdeiros na sociedade, porque não necessariamente refletem ou vão caracterizar o mesmo vínculo de solidariedade, de parceria, de comprometimento que havia com o sócio falecido. Nestes casos, as cotas desse sócio falecido deverão ser liquidadas pela sociedade. Isso quer dizer que essas cotas serão pagas pelos sócios remanescentes e serão distribuídas internamente por esses sócios remanescentes, por aqueles que permaneceram na sociedade. E, obviamente, todos os bens deixados pelo falecido, todo aquele espólio deixado vai passar a contar com essa liquidação. Obviamente, o contrato social, como eu disse, pode dispor ao contrário. Mas se não tiver disposição, a regra será essa. A cota deverá ser liquidada para que haja a restituição dos valores correspondentes em favor do espólio e, obviamente, dos seus sucessores. Ok? Então, a morte, obviamente, falecimento de um dos sócios é uma causa de dissolução parcial. Um sócio ou mais sócios acabam, obviamente, deixando de existir para o mundo jurídico com relação à morte e, obviamente, deixam de existir para o contrato social e, obrigatoriamente, precisam ser formalmente constados como retirados da sociedade por conta da morte. Isso é fundamental, inclusive com relação a regras de responsabilidade. A não retirada de um sócio
que veio a falecer, por exemplo, pode ensejar responsabilidade pessoal dos demais sócios. Obviamente isso é uma fraude, ok? Então precisa ser automaticamente averbada através de uma alteração do contrato social, como nós já vimos lá atrás. Muito bem. Importante dizer o seguinte: essas indenizações todas serão avaliadas de acordo com, como a gente já viu no último vídeo, a proporção patrimonial. Ou seja, não basta que seja integralização ou baseado no valor do capital social do valor das cotas. É necessário que haja uma apuração de haveres para que haja então a restituição aos sucessores daquele sócio falecido. Ok? Isso não é novidade, porque isso também tem a ver com os últimos 2 vídeos que nós vimos com relação à forma de restituição dos valores ao sócio que se retira da sociedade ou mesmo aquele que é excluído. Ok? Então a primeira forma é a morte. A segunda forma diz respeito a uma daquelas circunstâncias que a gente viu no último vídeo. Também se dá dissolução parcial no caso do exercício do direito de recesso ou direito de retirada. Nós já vimos que direito de retirada não tem nada a ver com prolabore, com recebimento de pagamento, não tem nada a ver com isso. Direito de retirada tem a ver com a faculdade, com a prerrogativa que qualquer sócio tem de desligar-se da sociedade, por qualquer motivo. Nós vimos que a lei até dá alguns motivos, autorizadores, meio que caracterizadores de uma quebra de affectio societatis, como por exemplo incorporação de sociedades, transformações, fusões, mas obviamente esse direito de recesso pode se dar por qualquer causa. Como eu disse, ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a nada e a ninguém. Então, se é da vontade do sócio deixar a sociedade, ele pode fazer isso. E fará isso através de um processo, de um procedimento de dissolução parcial, comunicando com pelo menos 60 dias de antecedência os demais sócios do seu interesse de deixar a sociedade. Essa também é uma forma de dissolução parcial que também precisa da regra de averbação, de oficialização do ato. Se não houver averbação com alteração do contrato social indicando essa retirada e, obviamente, a situação das cotas do sócio que saiu, se houve restituição, se foram transferidas para terceiro, se foram transferidas internamente ou divididas entre os sócios, qualquer que seja a circunstância, o contrato social vai precisar versar sobre isso, sob pena de não gerar efeito nenhum. Vocês devem se lembrar de um caso que eu mencionei em sala de aula, de um sócio que chegou a combinar a sua retirada com todos os sócios, fez todos os acertos para deixar uma sociedade de formação de condutores, vocês devem se lembrar disso, até que houve, depois da sua saída informal da sociedade, porque mesmo com documentos assinados, aquela saída, aquela retirada da sociedade não foi formalizada, houve depois o acionamento judicial por conta de um processo judicial contra a pessoa jurídica já não tinha patrimônio, houve a desconsideração e lá foi localizado ainda como sócio aquela figura que para todos os efeitos e para o seu conhecimento, para a sua consciência, já tinha deixado a sociedade. Mas não houve averbação, então nenhuma dessas alterações, dessa dissolução parcial, produziu efeitos. Então, qualquer tipo de dissolução precisa ser oficializada por meio da alteração do contrato social. Ok? Muito bem. Por último, nós já tratamos disso também nos 2 últimos vídeos, era um dos outros temas. Uma outra forma de dissolução parcial, ou seja, saída de um dos sócios e manutenção da atividade pelos demais, se dá com a exclusão. A exclusão do sócio, nós já vimos as hipóteses, de questão de justa causa, questão de deliberação dos sócios, de prejuízo, de ato lesivo à sociedade, quebra da confiança ou da affectio societatis, são motivos caracterizadores para a exclusão de um sócio. Foi o tema do nosso último vídeo. Essa exclusão, obviamente, também precisa passar pela averbação e, obviamente, alteração do contrato social e a averbação. E também pode se dar, como a gente já viu no vídeo anterior, por via judicial. Aliás,
O próprio recesso também pode se dar por via judicial, como nós também já falamos nos 2 últimos vídeos. Ou seja, dissolução é um ato de desfazimento da sociedade, ou em relação a parte dos seus sócios, ou em relação a todos os seus sócios. Se esse desfazimento, se esse desmembramento se dá com relação à parte dos sócios, nós chamamos de dissolução parcial. Quais são as 3 hipóteses vistas agora? Morte dos sócios, recesso ou direito de retirada e exclusão. Nessas 3 circunstâncias, há a saída desse sócio, mas a manutenção da atividade empresarial por parte dos demais sócios que permanecem na atividade, conforme as regras contratuais já estabelecidas. Por fim, vale ressaltar, isso é importantíssimo, é necessária, para que haja eficácia dessa dissolução, a averbação da alteração contratual, ou seja, a alteração contratual formalizada em contrato e obrigatoriamente o seu registro junto ao órgão de constituição competente. No nosso caso, junta comercial. Tá ok? Ótimo. No nosso próximo vídeo, nós trataremos então da dissolução total, ou seja, ao contrário da parcial, em razão daquelas circunstâncias que nós estudaremos, a atividade será encerrada, finalizada. Ou seja, às vezes por vontade dos sócios, às vezes por imposições legais, às vezes por circunstâncias do momento da evolução tecnológica, uma atividade empresarial acaba sendo afetada totalmente e por isso fica inviável a sua manutenção. É o que nós chamamos de dissolução total, mas esse então é um assunto para o nosso próximo vídeo. Não saiam daí que esse assunto é interessante, estamos finalizando a sociedade limitada. Um grande abraço, até daqui a pouco.